Boa tarde, pessoal. Talvez você esteja escutando o som de fora, mas a prioridade é pregar a palavra, compartilhar com você o que eu tenho sentido de Deus. Eu queria compartilhar com vocês sobre renúncia, né? Qual a renúncia que eu preciso fazer, né? O primeiro assunto referente à Bíblia, quando ele tem que entrar naquela situação de cinzas, né? Quando ele tem que renunciar a algo, né? Um tempo de mudança, um período diferente, né? Um novo lugar. Quando Abraão é chamado, sai da tua parentela, né? Que te mostrarei nações, né? Que te seguirão. Essa dependência do Senhor que a gente tem que ter. E o Deus, Ele me mostra também sobre o vale de ossos secos, né? A renúncia. Onde eu estou secando, onde eu estou definhando, né? Qual a estrutura, qual a renúncia que eu tenho que fazer, qual é a renúncia do meu viver que é necessária, né? Quando o Senhor ele diz sobre aquele jovem que teria que vender tudo, né? Por quê? Né? O que estava preso no seu coração, aquela riqueza, o medo de perder tudo, né? É claro que a gente sabe que Deus nunca deixa faltar, a gente não sabe o dia de amanhã, hoje estamos ricos, amanhã não sabemos, desde que cuidamos muito bem, porque a palavra do Senhor fala, cuide do que tens para que não te tomem, né? A palavra do Senhor é muito clara sobre isso. Qual é o nosso tesouro? Qual é a nossa pérola? Né? Cuide do que tens para que não te tomem. De que forma que eu cuido do que eu tenho? E eu não estou falando só de coisa material. Eu estou falando da sua família. Eu estou falando dos seus filhos, da sua mãe, do seu ser. Você cuida da sua saúde? O vale de ossos secos está onde, né? Onde está o meu vale de ossos secos? Eu estou entregue aos vícios? Eu estou entregue à desobediência? Ao que você está entregue? Entende? Quem é a sua família? Você tem medo do que eles te tirem o que você tem? Não importa as pessoas, mas importa o que eu tenho por causa do versículo que o Senhor disse: cuide o que tens para que não te tomem. Que coisa, né? No que eu estou apegada, né? Quando o Senhor ele fala, vai, vende tudo e dê aos pobres. Mas o pobre precisa do meu dinheiro? O pobre precisa do que eu tenho? Ele precisa do Senhor. Ele precisa saber do meu esforço, do que eu me dediquei, da perseverança. Eu já vou perder tudo agora? Eu posso ensinar para ele o que eu aprendi para chegar até aqui. O vale de ossos secos é o quê? O que o Senhor quer te usar para ressuscitar? O que o Senhor quer ressuscitar em mim? Qual é a medula em mim que o Senhor quer ressuscitar? Qual é os ossos, qual é o braço que o Senhor quer se levantar? O que tem que viver? É o meu coração, quando diz que o coração é de pedra? E Deus pode fazer porque Deus abriu o mar. Deus fez o mar abrir, Deus fez o mar vermelho, de água vir cair em vermelho. Entende o milagre e a grandeza de Deus? O que Deus quer te ensinar? Se você obedecer, você vai perder? Ou ele vai engrandecer aquilo lá? Entende, querido? Vale de ossos secos, muito tempo, lá no início da minha conversão, eu ouvi essa palavra e ele é tão claro lá, quando o profeta profetizou naquele versículo, falando sobre, e a palavra fala que aqueles ossos se moveram. Se você ler, ele está escrito lá, não sei se vai aparecer desse jeito para você, porque talvez não é isso que Deus quer te revelar, né? Mas ele falava que se juntava e surgia a medula e foi crescendo, crescendo, até que Jesus fez de costela de Abraão a mulher, né? Abraão, o homem e a mulher, Adão e Eva, desculpa, foi sem querer. Desculpa não, perdão. E o Senhor levantou da areia, então é possível, sabe? Mas a nossa renúncia, o que nós precisamos fazer? O que eu preciso renunciar? Deus, o que o Senhor quer me aperfeiçoar? Eu tenho que abrir mão de tal coisa para viver isso, né? Isso condiz com a palavra do Senhor, né? Essa renúncia. Se o fulano me fizer mal, se o fulano tomar o que é meu, eu não cuidei mesmo, eu não cuidei ou eu confiei naquela pessoa?
Jesus confiou em Judas. Jesus confiou em Pedro. Jesus testou Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas, né? Antes do cantar do galo, mas aí depois dos 3 cantar do galo, Pedro se arrependeu. E Pedro continuou com Jesus. Mesmo depois do cantar do galo, o amor de Jesus continuou o mesmo pelo Pedro, o amor de Deus continuou o mesmo pelo Pedro. Né? Então, sobre o vale de ossos secos, o que o Senhor quer ressuscitar em mim, Senhor? Qual é a formação que o Senhor vai fazer com aqueles ossos, com aquelas medulas, né? Onde a tua palavra quer alcançar? Quem o Senhor quer ressuscitar? Às vezes aquele não morreu totalmente, mas há algo que ele precisa renunciar, que ele precisa saber, que ele não sabe ainda. Tem coisa que ele não sabe, que ele não entende. Que forma, Jesus, o Senhor vai ministrar através da minha vida naquele ser? Que o inimigo mentiu naquela pessoa? Né? Qual esqueleto, qual sepulcro caiado, qual esqueleto está lá segurando, amarrando aquele pé, né? Amarrando aquela pessoa. Qual é o impedimento? Qual é a renúncia? O que morreu lá, Senhor? Às vezes não é o coração, às vezes é só uma mágoa, às vezes é só um machucado, às vezes é só uma rejeição. Que sentimento, né? Deus quer reestruturar, reconstruir, moldar. O que o Senhor precisa que nós renunciemos para Ele vivificar o amor dele, reestruturar o amor, a graça, o que sangue de Jesus, eu não gosto muito de dizer sobre o sangue de Jesus, mas se for sobre essa vontade de Deus, qual é a vontade de Deus em reestruturar lá? Né? Às vezes eu achei que eu ia perder algo e aquilo ia se tornar muito maior, porque Deus é fiel. Deus é fiel. O que eu fiz com quem Deus enviou? Nós estamos atentos à vontade do Senhor na caminhada, na jornada da família, que é a prioridade do Senhor, porque nós sabemos na palavra de Deus que a prioridade é a família, o trabalho e a igreja, né? E nisso está toda a igreja. Quando você vai colocar sobre Deus é porque a igreja está na família, a igreja está no trabalho, a igreja está na sociedade, deveria estar pelo menos. Precisa, né? Era o que deveria ser. O que Jesus, sabe, o meu relacionamento com Jesus precisa estar... Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com isso? Me dá sensibilidade do Teu Espírito Santo, sensibilidade da Tua vontade, para eu não ser seduzido com aquilo que não é seu. O que anda ainda me seduzindo? O que me seduz ainda, Senhor? O que eu estou entendendo é sedução, é do Senhor, é Sua vontade. Jesus, é seu propósito? Eu preciso saber, eu não estou entendendo se isso, eu preciso da paz que agrada o Senhor. Preciso ter paz, Jesus, sobre... Eu não estou conseguindo, para eu coloquei algumas palavras sobre o perdão, era a minha dificuldade, mas e o seu? Às vezes você já sabe que o seu vício é o seu pecado. Você fala, Deus, eu não estou conseguindo ainda. Senhor, eu não consegui ainda sair desse vício. Eu não consegui ainda sair desse tal erro, dessa fragilidade. Senhor, eu não consegui. E aí depois Deus vai aperfeiçoar aquilo lá. Né? Depois Deus vai aperfeiçoar aquela fragilidade ainda que você não venceu. A minha questão era a questão do perdão, às vezes a questão do peso, da gulosema, né? Às vezes a gente é guloso, às vezes a gente é fofoqueiro. Qual é a minha situação? Nossa, mas eu não fofoquei, eu só fiz um comentário. Pronto, achou o que você precisava saber. Você acreditava que era só um comentário, mas talvez é uma fofoca. Talvez é uma fofoca porque você está falando de uma pessoa que o assunto não é dela. Você está falando, a Eliette está falando do pastor, mas não falou de Jesus? Que coisa, hein? E aí? É do pastor que você tem que falar ou é de Jesus? Entende? A pessoa que você está falando é necessário, ela está ali, porque Jesus se faz presente onde ele é lembrado. Jesus se faz presente onde ele é lembrado, não é? Deus não fala que ele é onipotente, onipresente, onisciente. E a Eliette, o pastor é presente todo o tempo? Né? O pastor Valiette falou do pastor, tal, mas ele estava presente ali para resolver com ela, se ela estava falando mal, se ela estava falando bem, ainda bem, né? Entende isso? De você falar de Jesus, de procurar a pessoa para resolver, se resolver, sua renúncia, o seu eu. O meu testemunho, a minha mudança já vai trazer mudança em outras vidas. Onde eu sou liberta, seja sobre o perdão, seja sobre a bebida, seja sobre autoridades, seja sobre o inferior, seja sobre a minha arrogância. Nossa, eu sou arrogante pelo pouco que eu tenho, eu só falo com rico. Nossa, eu só falo com grandão lá, com carrão, aquele é o importante.
Será? Né? Qual é a minha renúncia? Eu consegui enxergar valor que eu não enxergava? Sabe? Qual é o valor do simplesinho? Eu fiz alguma coisa, eu orei pelo menos por ele, porque às vezes você não tem comida nem pra você. Você queria dar um teto, mas você não tem nem pra você, como que você vai dar pra ele? Então você dá sua oração, você ora. Não é você dar a sua oração, mas orar pra ele. Orar para que Deus encaminhe a vida dele para salvação, para eternidade, para libertação, para um teto, para um trabalho, para o sustento. É isso. Quando eu não tenho dinheiro ainda para suprir, eu posso orar por aquela pessoa. Às vezes Deus está cruzando você ali na frente para mostrar que é possível, que você também não tem nada. Mas você tem Jesus, você pode falar de Jesus para ele. Amém? Né? O que Deus quer te reestruturar no seu vale de ossos secos? Né? Qual a sua renúncia, qual o seu pecado, qual o seu vício, né? Qual o seu orgulho, qual a sua arrogância? Nossa, eu ouvi tanto sobre orgulho, sobre arrogância. Deus, onde eu estou arrogante? Onde eu sou metido? Onde eu estou soberbo? Deus, eu ouvi falar tanto sobre soberbo. Senhor, o que o Senhor quer me dizer? Entre eu e o Senhor, aqui eu não vou ir além. Talvez você vai falar com o seu pastor, eu não sei, eu também, mas eu estou arrogante aonde, Senhor? Em algo que eu podia fazer? Sabe? Ora, se você não está conseguindo fazer o que você já viu que você tem que fazer, ora, e Deus vai fazer. Ora de novo, porque bater e abrir se pulsar. Aquela mulher foi insistente na porta do juiz e o Deus é o excelente juiz. Então, se é algo sobre oração, sobre humildade, sobre arrogância, são coisas que você precisa falar. O bom entendimento, a clareza de humildade boa e humildade ruim. A humildade não é você ser sujo, não é você ser pobre, não é você ser desmazelado. Nossa, tem que ser humilde, então eu tenho que ser sujo, com chinelo sujo, descalço, sem me cuidar, sem cuidar da minha saúde, ser gulosa, porque eu tenho que ser humilde, então, né? Humilde é ser gordo também. Não é bem assim. Ser humilde é você ver todo mundo com igualdade, mesmo sendo superior ou inferior. É respeitar o seu próximo, né? A diferença de humildade mal e humildade boa, né? Nem tudo que é bem, bom, é bem. E nem tudo que é bem, é bom. Né? Então, o meu bem é meu. Então, não é bom. É bom entre partes, desde que eu respeite o próximo. Suas dúvidas você tem com quem esclarecer, com quem conversar. A minha pergunta para você é, se você se falar com Deus, se você orar, conversar com seu pastor, qual é a minha renúncia? Jesus, o que o Senhor quer falar comigo? Né? Jesus perguntou para Deus. Deus, o que o Senhor quer de mim? Se necessário, passa de mim esse cálice. Né? Ele avisou Pedro, você vai me negar. Não falou com esses termos, mas ele falou antes do cantar do galo. Então a gente é avisado, sabe? Ainda mais se a gente perguntar. Pedro, naquela agressividade dele, achava que ele tinha razão. Né? Poxa, aquele homem vai te prender, Jesus, eu não vou fazer nada. E Jesus mostra que ele tinha que amar. Que aquela escolha era daquele guarda em obedecer o superior dele, em obedecer a sociedade. Né? E Jesus ia ficar rebelde, ia se agredir, fugir. Ele fugiu na gravidez, levar não fugiu, mas ele fez o que tinha que fazer. Jesus não tinha outra escolha a não ser ir obedecer. Jesus não tinha outra escolha. Ele não podia ser agressivo igual aquele homem. Ele não podia ser agressivo igual Pedro. Ele não tinha outra escolha. Sabe, às vezes a gente não tem outra escolha a não ser orar. Às vezes a gente não tem outra escolha a não ser orar e falar: Deus, eu não tô conseguindo. A minha comunicação não tá funcionando. Então eu tô aqui. Tô falando pro Senhor. Igual naquele vale de ossos secos que a gente fala assim, nossa, isso é impossível, isso não acontece. Às vezes quem olha nesse livro, isso alguém só escreveu só para encher linguiça, só para contar a história. Só que é possível, querida. Às vezes Deus cura, Deus mostra pra gente uma doença e cura antes que ela aconteça. Eu tô falando isso por testemunho próprio, porque me amaldiçoaram algumas vezes, isso é natural do ser humano, mas eu fui curada instantes depois porque eu fui orar. Eu fui falar que eu teria câncer, isso não por pastores, não. Não. Às vezes ele fala lá sobre curas, sobre visões, é o modo dele se expressar. Mas eu vi na hora que eu tava orando, porque eu tava com a boca aberta, orando, e a pessoa me amaldiçoou e eu senti aquilo como se fosse aquele fungo. Eu senti. E o Senhor me libertou na hora. Do mesmo jeito que entrou, saiu. O Senhor me libertou de um câncer. Antes que acontecesse, eu fui liberta. Só porque eu convivi, só porque eu trabalhei. Isso não era diagnóstico de família. Não, mas eu trabalhei com a mulher que teve esse problema. E eu entrei lá justamente quando ela estava se tratando.
E aí a pessoa justificou a fala dela porque você trabalhou lá com aquela mulher. Mas Deus me curou. Curou aquela mulher, ela fez todo o tratamento e me curou. Me curou antes mesmo que acontecesse. Deus me libertou. No meu caso não foi cura, foi libertação. Mas aquela mulher Deus curou. Ela tratou, ela fez quimioterapia, ela fez todo o tratamento, continua na igreja, eu acredito. Eu não tenho mais contato com eles, mas naquele tempo ela foi, abençoou muitas pessoas, abençoou minha vida por um tempo. Entende? Quando você coloca diante do Senhor, Deus faz e acontece. Quantas pessoas se converteram através da vida dela, a gente não sabe. Mas Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Porque Deus cura, Deus liberta, Deus livra, né? Todo no processo, usando profissionais, se ele achar necessário, usando o que ele achar que é necessário. Seja profissionais, sua mãe, seu pai, seu pastor, seja... Eu não sei esse versículo de quando o Senhor disse que reestruturaria, sabe? O vale de ossos secos é o quê? O que já morreu na minha vida? É a minha família que já morreu, as pessoas insignificantes. Às vezes elas não querem contato com você, mas você tem que orar por elas, porque o Senhor mandou que você orasse. Amém? Deus abençoe vocês. Se inscreve no meu canal, curte, compartilha onde você achar que é necessário. Né? A gente tem ouvido falar sobre isso em outras situações. Eu não sei de que forma que Deus vai falar com outro pastor, de que forma que o pastor vai falar lá naquela igreja, no ministério que você já serve, que você tem que ficar fiel lá, né? De que forma que Deus vai falar com os nossos bispos. Eu não sei se vai ministrar essa mesma ministração, se vai acrescentar algo a mais. Mas a gente precisa estar sensível, além dos nossos pastores, dos nossos líderes, a gente precisa estar sensível ao Senhor na oração. Orando pelos nossos pastores, por essas palavras, orando por nós, pelos nossos familiares, pela reestruturação. Já pensou que notícia maravilhosa você saber que aquela pessoa que você não tem mais notícia está indo numa igreja? E ela está congregando, e ela está prosperando, está abençoando outras vidas lá, porque Deus chamou ela lá, naquele ministério, naquela igreja, né? Deus está abençoando ela lá. Não sei se é padre, não sei se é pastor, se é presbítero, se é bispo, se é diácono, se é intercessor, a gente não sabe. Mas aquela vida precisa ser reestruturada, aquela vida precisa ressuscitar. O vale de ossos secos precisa ter a medula, ter a carne, ter o músculo, ter a pele viva para edificar outras pessoas, tá? Quando o Senhor vai ressuscitar, Ele vai ressuscitar o seu sentimento, o seu amor, Ele vai fazer virar o que era ressentimento em alegria, em cura, o que é pedra para alguns, Ele vai reestruturar em vida, vai jorrar água de vida. Deus vai fazer a água em vinho, porque o vinho, né, celebra a vida, a cura, a libertação. Amém? Deus abençoe, querido. Deus abençoe você, sua mãe, sua família, sua igreja, seu ministério, né? Abençoe os nossos bispos amados que oram por nós, que tem uma paciência assim parecida com a de Deus, que nos ama tanto, ora e sabe que a gente tem que alcançar muitas pessoas ainda, que esse vídeo às vezes vai ser assistido lá na frente por pessoas que não se converteram, que estão feridas. Deus quer curar. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe aquelas pessoas que alcançarem, que a palavra seja juntada através da sua oração, da sua sede, da sua fome, sabe? Que o poço seja você. Que você seja aquela pessoa sedenta, mas também a pessoa que vai dar a água. Que Jesus atue na sua vida. Que você seja a pessoa sedenta, mas que você jorre água viva para outras pessoas. Amém? Por favor, curte o meu like, contribui com a palavra para que ela seja alcançada em outras vidas e me ajude também, porque eu recebo, né, o like, eu recebo a sua inscrição e eu preciso que essa palavra seja alcançada em outras vidas, tá? Eu preciso da sua ajuda e que você ore. Ora porque Deus vai te falar o que você precisa se você pedir. Ele sabe o que a gente quer, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele te pede. Fale comigo. Fale porque eu quero te ouvir. Eu já sei de você, eu sei do seu amanhã. Mas se você escolher se calar, eu não posso te atender. Eu peço que bata, eu peço que peça. Assim como você tem que procurar um emprego, sim, você precisa orar antes de sair. Você precisa orar para Deus te encaminhar. E ainda que você volte sem um emprego, você vai orar amanhã de novo. E vai pedir de novo, e de novo, e de novo. Amém? Tchau, tchau. Deus abençoe, tá? Eu amo vocês.
Que Deus abençoe. Eu amo a palavra, mais que tudo, mas que o Senhor seja amado das nossas almas, né? Que a gente entenda esse propósito de mesmo não amando, a gente tem que estar aqui obedecendo. Mesmo aflito, como Jesus se sentiu, sentindo vontade de pedir para passar o cálice, a gente tem que estar orando, tá? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Curte e se inscreve.